Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Evandro Gomes do Biologia Show. E aí, está preparado para a tua aprovação? Estou aqui para te ajudar com os temas específicos da prova para o concurso de bombeiros, oficial bombeiros do estado de Pernambuco. Vamos aqui montar essa bateria de aulas, videoaulas para você, para que você consiga realmente ter êxito, ter sucesso nas 7 a 8 questões de biologia que virão a cair dentro das 20 questões de ciência da natureza. Estamos dividindo aqui em várias videoaulas. Nessa primeira videoaula específica de conteúdo, já tivemos aí uma aula 1, que foi uma aula de apresentação do minicurso, como é que você consegue estar aí, ó, o cardzinho em cima, dá uma olhadinha lá, como é que a gente dá essa orientação para que você passe nos concursos. Então veja bem, nessa nossa videoaula nós vamos falar sobre as características dos seres vivos. Então é o seguinte, nós temos as características gerais dos seres vivos e temos níveis de organização. Nesta videoaula, vamos trabalhar esse primeiro ponto. E depois teremos, para não ficar uma aula grande, uma aula longa, mas sim uma aula enxuta para que você possa entender bem e praticar todos os exercícios, tá bom? Então vamos lá, não vamos perder mais tempo, porque tempo é dinheiro e tua aprovação ela depende muito desse tempo ser maximizado. Então vamos lá? Seguinte, características gerais dos seres vivos. Vamos lá. O que é realmente necessário para um organismo ser considerado ser vivo? Uma série de fatores sofreram modificações ao longo de alguns anos, principalmente nos últimos 3 anos. Nós vamos conversar sobre isso, mas uma coisa aqui é certa. Você tem que ter uma noção básica do que nós vamos falar exatamente agora para você. Então se liga aí, meu amigo, minha amiga. Seguinte, primeira coisa, é importante que o teu do ser vivo, que um ser vivo venha apresentar organização celular, ou seja, vem apresentar célula. Aí você chega para mim, Evandro, o que tem a ver esse cara segurando esse ovo aí? Exatamente, o ovo é a maior célula do corpo humano. Não só do corpo humano, mas como dos animais, pois representa o gameta, o óvulo. No caso da mulher, lembre-se que nós temos o ovócito 2, que só vai ser óvulo quando o espermatozoide tocá-lo. Mas não deixa de ser a maior célula que existe no corpo humano. Dentre também de todos os animais, a maior célula. Aí você chega e questiona. Tá, mas aí, célula, e você falou, isso é característica de ser vivo. Tudo bem. E os vírus? E essa é a pegadinha, que cuidado, muito cuidado com essa caixa de banana. Gente, presta atenção e anote aí. Em agosto de 2017, ou seja, quase um ano atrás, pouco menos de um ano atrás, nós tivemos aí no Conselho Mundial de Ciência, ou seja, a ciência como um todo, entrou em, vamos dizer, em comum acordo. Em que sentido? Os vírus, a partir de vários estudos, várias discussões, eles são considerados, sim, hoje podemos dizer que os vírus são seres vivos, mesmo sendo organismos acelulares. Então, assim, essa ideia que os vírus não são seres vivos porque não tem metabolismo próprio, isso acabou. Você pode pegar algumas videoaulas por aí, 2016, que era perfeitamente plausível se colocar esse termo. Porém, entretanto, todavia, isso não pode ser mais colocado. Então, fiquem atentos. A partir de 2017, os vírus, agosto de 2017, os vírus foram enquadrados dentro do grupo dos seres vivos, mesmo sendo acelulares. Então, cuidado aí com essa caixa de banana, tá? Muito bem. Composição química. Muito bem. Nós temos compostos orgânicos, nós temos os compostos inorgânicos. Os compostos inorgânicos, água e sais minerais. Os compostos orgânicos estão aí, vou ditar para vocês, vocês vão anotando aí. Carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e as vitaminas. Não necessariamente nesta sequência em termos de concentração do mais para o menos. Mas fiquem atentos. O seguinte, o composto mais abundante em qualquer ser vivo chama-se água. Composto mineral, composto inorgânico. Água. No nosso corpo ocupa cerca de 60% a 65%, podem chegar em alguns animais até 80%, quase 90% do corpo, como, por exemplo, as águas vivas. Porém, eu quero chamar a atenção de vocês para os compostos orgânicos. Vejam só a distribuição percentual dos compostos orgânicos. 1% de carboidratos, também conhecido como glicídios, 2 a 3% de lipídios, 10 a 15% de proteínas, 1% de ácidos nucleicos. Evandro, onde estão as vitaminas? Pessoal, as vitaminas têm uma concentração tão baixa, mas não por isso são menos importantes. Porém, elas têm uma ação fisiológica muito importante, como ativadores enzimáticos, enfim. Uma série de ações metabólicas, é um ponto para outra discussão,
que vem menos de 0,4% em termos de composição corpórea de qualquer ser vivo, principalmente focando aqui seres humanos. Lembre-se, você vai fazer um concurso para bombeiro, é importante saber a questão da fisiologia humana, tá bom? Então, desses compostos orgânicos, o mais abundante aqui, preste bem atenção, são as proteínas. Né? O composto mais abundante aqui, você está analisando aqui, são as proteínas. E das proteínas, a que apresenta maior concentração no nosso corpo, chama-se colágeno. Então, vamos lá. Proteínas são os compostos orgânicos mais abundantes e o colágeno é o mais abundante que existe, ou seja, a proteína mais abundante que existe no nosso corpo, em todo o nosso corpo. Fiquem atentos aí, beleza? Muito bem. Número de células, nós temos aqui as células. Os organismos em relação às células podem ser unicelulares, pluricelulares. Vou te mostrar essa figurinha aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu vou colocar o laserzinho para a gente conversar. Fica mais fácil a sua visualização. Veja, nós temos aqui um fungo, tá? São dois tipos de fungos. Os fungos consistem em um reino interessante. Por quê? Porque nós temos organismos dentro do reino fungi unicelulares, como esse que eu estou marcando aqui embaixo, que é um bolor, é um mofo do pão, é unicelular. E nós temos os fungos pluricelulares, que consistem na sua maioria. Como aqui nós temos um cogumelo, aqui o termo é um basidiocarpo, pertencente a um corpo de frutificação, pertencente a um fungo do grupo Basidiomyceto. Estes são pluricelulares, ok? Então nós temos organismos uni e pluricelulares dentro do mesmo grupo. Está aqui um exemplo, os fungos. Já as bactérias são todas unicelulares, tá bom? Então cuidado, prestem bem atenção. Seguindo aqui, tipos de células. Então é interessante. As células, pessoal, elas podem ser eucarióticas ou procarióticas. Os organismos eles podem ser procariontes ou procariotos, eucariontes ou eucariotos. Tá, qual a diferença entre eles? Então vamos analisar e perceber a diferença entre uma célula procariótica e uma eucariótica. Vamos lá? Então é o seguinte, ó, observa aqui o laser. Numa célula procariótica são organismos ou são células que pertencem a organismos unicelulares. Não existe um organismo, veja bem, que vai apresentar uma célula pluricelular. O nome já está dizendo, é unicelular. Tá? Então vamos lá. Todo procarioto ele é unicelular. Repito, todo procarioto ele é unicelular. Então fiquem atentos. A célula, no caso de um procarioto, ela não vai apresentar um envoltório nuclear chamado de carioteca. Nem vai apresentar também o que nós chamamos aqui de organelas membranosas. Já as células de um eucarionte, ou as eucarióticas, apresentarão, além da carioteca, que é o envoltório nuclear, apresentarão também as organelas membranosas. Que organelas membranosas são essas? Vou dar aqui alguns exemplos. Nós vamos discuti-las posteriormente, em outra videoaula. Complexo Golgiense, nós temos também retículo endoplasmático granular e agranular. Então, muita atenção, temos os lisossomas, são algumas organelas, vesículas que fazem parte dos chamados eucariotos. As mitocôndrias também estão presentes aqui, ó, elas estão presentes nos eucariotos e não nos procariotos, tá bom? Então, cuidado com isso aí. Uma outra condição, aqui esta é uma das mais importantes, que é a reprodução, a capacidade de perpetuação. Esta, sim, é considerada hoje uma das principais características do ser vivo. A reprodução ela pode ser sexuada ou assexuada. Tá? Reprodução sexuada, esse termo paternogênese é partenogênese, tá? Só um erro aqui na digitação, mas tudo bem, o que importa é o conteúdo. Mas vamos lá. A reprodução assexuada. Gente, é o seguinte, a reprodução assexuada, ela tanto ocorre em organismos unicelulares como pluricelulares, tá? Agora, depende do tipo de reprodução, é óbvio. Então, vamos aqui discutir. Vou citar aqui algumas para vocês. Nós temos a divisão binária, que também pode ser conhecida como bipartição ou cisparidade. Esses dois termos, os últimos dois termos, são mais antigos. O que se coloca normalmente é divisão binária, muito comum em bactérias e alguns protozoários. Tá ok? Temos também um brotamento. O brotamento nós encontramos em bactérias, encontramos também em protozoários e também poríferos e quinidários, que já são pluricelulares. Tranquilo? Já a reprodução sexuada é comum de organismos pluricelulares. Então nós temos o processo de fecundação por gametas e
obviamente espermatozoide e óvulo. Só que tem um detalhe aqui. Preste atenção nessa caixinha de banana, hein? E anote aí. Se liga, pessoal. Seguinte. Em bactérias, existem 3 tipos que antigamente o pessoal chamava de reprodução sexual. Então vamos lá? Anote aí. Conjugação, transformação e nós temos a transdução. Ok? Só que, após vários estudos, esses termos deixaram de ser considerados como reproduções sexuais e passaram a ser considerados como recombinações, que na verdade é o que são. São recombinações genéticas. Por quê? Porque a reprodução, quando você tem 2 organismos, esses organismos eles vão se unir para permitir a formação de um terceiro ser. Ou seja, reproduzir. Eu vou procriar, mas nesse caso não. No caso de uma conjugação em bactérias, você vai ter o quê? Você vai ter uma modificação genética, onde o receptor do material genético vai sofrer um processo de alteração, de recombinação gênica. Então, transformação, transdução e conjugação deixou de ser reprodução sexual e passou a ser chamada de recombinação gênica. Muito cuidado com isso aí. E aquele errozinho gráfico que eu falei para vocês aqui, não é paternogênese, é partenogênese, tá? É um tipo de reprodução, uma reprodução interessante, onde não há participação do gameta masculino, apenas gameta feminino. Então nós temos a partenogênese haploide e existe a partenogênese diploide. Como a partenogênese pode ser diploide? Quando o ovócito 2 se une ao corpúsculo polar de segunda ordem. Então a mais comum é a partenogênese haploide, ok? Então, muito cuidado. Me dê um exemplo. O que acontece, por exemplo, nas abelhas. Tá? É uma partenogênese. No caso, a partenogênese nas abelhas é para originar zangões, ou seja, para originar machos. Por isso, é uma partenogênese do tipo arrenótoca. Tranquilo, gente? Belezinha? Vamos lá. Evolução, reação, irritabilidade e movimento. Caramba, o que é isso? Gente, evolução, e aí vamos lá. Eu vou partir primeiro de reação. Reação, tanto organismos, veja bem, unicelulares, pluricelulares vão apresentar. Mas vamos lá. Evandro, uma planta reage sim a estímulos. Por exemplo, quando uma planta carnívora, ela, ao receber, por exemplo, uma mosca, um inseto toca suas folhas, ela fecha. Isso é uma reação ao estímulo, um toque. Tudo bem, é uma reação. Mas, Evandro, eu também reajo quando eu tenho um estímulo. Ok, só que nos animais nós temos o sistema nervoso, o que caracteriza uma questão de irritabilidade. Não confunda esse termo irritabilidade com a questão do mau humor, do humor ser alterado. A irritabilidade está relacionada a questões sinapses, a transmissão de informações nervosas, o que é uma resposta a estímulos que podem ser estímulos externos ou internos. Então, não confunda a reação com irritabilidade. Nós temos reação e irritabilidade, porque nós temos sistema nervoso. As plantas não. As plantas elas vão ter reação, mas elas não têm irritabilidade, tá bom? Movimento, deslocamento, são 2 coisas diferentes. Vocês sabem física mais do que eu. Então fiquem atentos. Quando nós falamos em movimento, eu posso estar pulando no mesmo local, fazendo pó de chinelo. O que está acontecendo? Eu estou me movimentando, mas não estou deslocando. A partir do momento que eu passo a me deslocar, ou seja, o nome já está dizendo, partindo do ponto A para um ponto B, eu estou me movimentando, deslocando. Tranquilo? Então, os seres vivos, eles têm essa capacidade. Todos eles, você pega uma árvore, ela não vai se deslocar. Uma árvore não vai se movimentar. Então, não é um critério, vamos dizer assim, tão importante. Entretanto, evolução há, este sim. Gente, a questão da seleção natural de Charles Darwin, depois do neodarwinismo, onde entra a genética, as recombinações genéticas. Ou seja, anote o que eu vou dizer para vocês agora, é fundamental. As 3 principais características do ser vivo são reprodução, sua capacidade de perpetuação, evolução, essa seleção natural e essa história do material genético, o DNA, que dá capacidade de adaptação desse ser vivo. Gente, essas são as 3 principais características dos seres vivos, tá? Então, muito atento a isso daí. E nós temos também, todo ser vivo ele vai ter que comer para crescer, para desenvolver e um dia morrer. Não é isso? Muito bem. Então nós temos a nutrição, o crescimento, as reações metabólicas. Evandro, para que isso tudo? Para que tenhamos um processo de homeostase. O que é homeostase? A homeostase é o equilíbrio fisiológico.
Esse equilíbrio fisiológico é dado mediante as duas ações metabólicas. Vamos aqui ao slide seguinte. Vejam só, nós temos o anabolismo e o catabolismo. Então, voltando aqui ao laserzinho. O anabolismo é um processo de construção. O catabolismo é um processo de quebra. Então, para que você tenha um processo anabólico, então veja só, poxa, eu preciso produzir proteínas. Você precisa produzir proteínas, você precisa de aminoácidos. Então, isso é uma síntese. Porém, para você ter os aminoácidos, você precisa quebrar as proteínas, ou seja, na digestão. Então, processo catabólico. Deu para perceber a importância desses dois processos? Então, gente, é importante que tenhamos o equilíbrio entre o catabolismo e o anabolismo, para que tenhamos a homeostase. E exatamente isso significa homeostase. Vou te dar um exemplo fisiológico. Vamos lá. Se você, por exemplo, só bebe água quando está com sede, isso é bom? Significa que você está equilibrado em termos fisiológicos? Não. Se você só bebe água quando está com sede, significa que seu organismo está trabalhando sempre no limite. Ou seja, você não está no equilíbrio fisiológico. Então você precisa estar sempre o quê? Durante o dia, tomando pequenas porções de água para que seu corpo não tenha necessidade de buscar água e assim manter todas as funções fisiológicas no interior das suas células e, consequentemente, nos seus órgãos, sistemas e assim vai. Outro exemplo de homeostase. Então, por exemplo, a gente vai analisar a seguinte situação. Você está com estágio febril. Muito bem. Poxa, por que nós temos febre? A febre tem dois fatores importantes, basicamente, para a gente entender esse vídeo, tá? A ação dos pirócitos, a sua febre vai mediante uma ação de um patógeno, uma reação imunológica, que visa eliminar aquele patógeno pela elevação da temperatura. Porém, você vai ter a febre e essa febre ela vai ter o objetivo de eliminar, certo? Evandro, mas a febre subiu muito. O que é interessante, que meu corpo começa a transpirar. Poxa, vai transpirar para quê? Essa transpiração faz que sua temperatura baixe, então a sua temperatura baixou. Ou seja, a febre e a transpiração são dois fatores que estão ligados à homeostase. Entenderam? Belezinha? Eu acho que ficou claro para vocês. Observe muito bem os processos de quebra, observe muito bem os processos de construção. Tá ok, gente? Nós temos os dois gráficos aí, estão bem legais para vocês. Depois você faz um printzinho aí. E acima de tudo, que você está aí vendo o nosso vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Se inscreve no nosso canal, nós temos vários videoaulas que serão postados posteriormente. A cada 2 dias estarei colocando um videoaula para que o seu concurso seja fabuloso e você tenha a sua aprovação. Acima de tudo, façam os exercícios, não deixe de fazer os exercícios. Teremos aqui uma videoaula ao vivo, tá? Uma videoaula ao vivo, só com resolução de questões para ajudar vocês. Mas não deixe de se inscrever no canal. Se você gostou, dê o seu like aí, ok? Professor Evandro Gomes, Biologia Show. Até a próxima. Tchau, tchau.